Pronto, beleza. Fechado. Estamos gravando. Então, vamos lá. Em relação aos e-books, é importante que você tenha esses e-books e você utilize ele como isca. Então, não só no Instagram, mas também na landing page. E aí você vai precisar captar esses leads de forma qualificada. Então, é interessante que você pegue, pelo menos, telefone, e-mail, nome e área de interesse. Deixa um espaço em aberto. Né? Por que você tem interesse no meu conteúdo? O que é que lhe interessa? O que é que lhe motivou a lhe buscar? Por quê? Você já começa a desenhar um perfil mais adequado dessa pessoa que está lhe procurando. Agora, tem que ter muito cuidado, porque quando você oferece e-book, você termina atraindo um perfil que não é um perfil consumidor. Tá? Então, a linguagem, né, a abordagem, ela tem que ser muito específica para poder fazer com que ela chegue no seu cliente final. Porque você pode atrair advogados, você pode atrair estudantes de direito, você pode atrair concorrentes que querem pegar o seu e-book para poder fazer algo parecido, tá? Então, tem que ter algo muito bem filtrado, e tem que ter um backup, um backstage que possa lhe dar suporte e iniciar um processo de abordagem dessas pessoas de acordo com o perfil que você tá atraindo. Eu ainda acho que a estratégia do upsell, inbound e outbound é a mais interessante, porque você ir no Instagram para o seu tipo de chegar lá, curtir, fazer um comentário bacana, tá certo? Para que eles conheçam você e saibam o que você tem. Como é fazer uma comunidade onde, Eduardo? Você fazer uma abordagem de inbound e outbound. É o quê? Você ir lá no Instagram, tá certo? De pessoas. Das pessoas, né? Isso. Essa ainda é mais assertiva, atraente, é mais cansativa, tá? É mais cansativa, porém ela é mais atraente, e por ser mais atraente, ela termina se tornando mais assertiva, porque você já vai na pessoa que tem perfil, tá? O seu funil, ele termina sendo um funil bem dirigido, bem direcionado, diferente de quando você joga uma isca e aguarda alguém fisgar, tá? Você vai ser de todo tipo. E você vai ter um trabalho adicional para poder estar entrando esse pessoal. Então, é um trabalho, por isso que seria interessante até você colocar aquela menina que dá o suporte. A Laura. A Laura. Para ela fazer esse trabalho, tá? E ela está atuando como se fosse a sua social seller, que é o social seller. É a pessoa que vai estar falando com o cliente como se fosse você. Entendeu? É que você não tenha tanto trabalho e disponibilidade de tempo para estar acompanhando o Instagram. Certo? Aí você tem que disponibilizar a sua senha para que ela possa estar acompanhando o que está acontecendo lá no seu Instagram. Então, eu acho que você escalaria muito mais. E também aquela questão das estratégias que a gente tinha conversado lá na reunião, né? Inclusive, contactar pessoas que ocupam posições estratégicas, em órgãos específicos, para estar repassando os cadastros em troca de um incentivo. Né? Conseguiu alguma coisa nesse aspecto? Consegui contato com mais algumas associações de liderança e estou marcando reunião e prospectando, né? Tentando... Isso, porque assim, essas reuniões com essas associações são vendas, vamos dizer assim, no atacado. Né? Você consegue fechar no atacado, é 10, 15, 20, 30. Então, tem que ter uma estratégia muito boa para poder acertar, né? Para ser bem assertivo. E aí você não ter dificuldade mais na frente em relação à captação. Eu acredito que, para você se tornar referência em direito à saúde, aqui, o caminho tem que ser realmente esse, né? Ou atacado, porque através deles, eles vão estar fazendo o trabalho de divulgação e propagação do seu nome. E aí você tem que estar presente, né? Em ações, em eventos, né? Ajudar de uma forma ou de outra, mas sempre pensando em repasse de banco, né? Acesso direto com as famílias. É nessas abordagens que você vai estar conseguindo vender o seu peixe e estar oferecendo um produto diferenciado em relação aos demais. Isso vem muito da mentalidade, né? A gente precisa estar enxergando essas associações, essas instituições como empresas, né?
e abordar o presidente dessas associações e institutos como se realmente empresários fossem, né? Isso faz com que o jogo ele mude, certo? Você tratando eles dessa forma. Beleza? Jack, como você está, Jack? Como é que estão as coisas? Como é que estão os cardápios? O cardápio prêmio que a gente tinha conversado. Já lançou a ação para esse mês de promocional? Como é que tá? Fala, Edu. Boa noite aí a todos. A gente lançou um lanche grande aqui em Maceió e lá em Matriz a gente está lançando uma linha nova. Eu decidi começar com dois lanches, vai ser dois lanches, uma sobremesa e uma entrada. Essa semana agora que tem, eu vou estar fazendo as fotos dele, contratei já um social media, um rapaz que grava, e a gente vai estar tirando as fotos, e aí, quando a gente fizer as fotos, a gente vai fazer a precificação, mas só vai fazer a precificação depois, para ter uma ideia de como é que ele vai ficar. É, Jack, esse lanche grande, ele é um só grande ou é um lanche família? Aqui em Maceió, a gente lançou um lanche que ele é grande. A gente tinha uma versão parecida, só que no estilo passaporte, né? Tinha 75 centímetros. Agora a gente lançou na versão hambúrguer. Eu acho que ele tem um raio de 15 ou 30 centímetros, o raio, sabe? Ele é redondo. Aí é nessa faixa. Ele também é grande. Já que o passaporte foi tão bem aceito, a gente decidiu lançar uma versão também no modelo do hambúrguer. E como é que tá a aceitação? Não, esse agora a gente vai estar fazendo nessa semana, porque a gente foi Ah, tá. gradualmente fazendo. Perfeito, perfeito, perfeito. E a compra no atacado? Sair do Bom, supermercado. Só vive no cesto de alimentos, você que eu vejo. é porque o nosso fornecedor de carne foi o melhor. A gente já tentou com vários açougues e com outros supermercados, mas o cesto de alimentos foi o mais bem aceito, porque a gente tem já há mais de anos lá, né? Aí a gente consegue pegar, é um dos poucos que consegue entregar a qualidade que a gente precisa no preço que é interessante para a gente. Tá, me passe depois o que você compra de carne, quanto você está comprando, que eu tenho um fornecedor de carne dentro do mercado da produção. É onde eu compro carne. Pronto, fechou. Eu acho que eu tenho uma ideia. De geral, todas as lojas, acho que vai dar Não, uns que você 40. compra hoje. Você compra hoje. Médio, um valor médio. Mande no zap para mim depois. Pronto, fechou. Eu tenho esse número. Consigo puxar. Certo. E como é que está o andamento em relação à meta de 50 mil? Cara, eu estou bem animado. Esse mês agora de setembro, a gente tem bastante estratégia de prospecção. Eu percebi que a gente ficou bem para trás nessa quinzena, mas de uma forma boa, porque a gente não investiu tanto na prospecção, a gente focou em organizar a casa. Eu percebi que a gente faturou menos, mas que lucrou absurdamente mais, que a gente começou a controlar desperdício, a gente deu uma reduzida na bonificação, mas a gente, na ponta do lápis, mas a gente, quando colocou na ponta do lápis a bonificação que a gente colocava, eu preferi converter em forma de, sabe, uma reunião mais descontraída. Tipo, foi no começo desse mês, a reunião de alinhamento mensal. A gente fez uma reunião, aí fez lá para um banquete, colocou bastante coisa. O pessoal foi Eu bem vi, mais aberto no eu Instagram, você viu, não vi, foi? O vi, pessoal sim. foi bem mais aberto, o pessoal contribuiu bem mais. E aí eu falei, que ia dar uma reduzida na bonificação, o pessoal aceitou super de boa, né? Já estava aquele ambiente bem bacana. E, e foi isso. A gente tem números bem melhores, mesmo com faturamento menor. Eu Isso, só, que é o que eu tinha falado para você, que você estava muito focado, obcecado na meta de 50 mil. E faturamento total, alto não significa lucro. Então, é, observe qual é o lucro líquido que você vai ter. Eu acredito que desde quando a gente começou, esse lucro líquido ele tem aumentado, porque você já sim, iniciou algumas estratégias de redução de custo e adequação também da rotina. Mas é importante que você, antes de pensar em um aumento de faturamento real, né, o faturamento bruto, você pense em um aumento de faturamento real, que seria o líquido, certo? Isso mostra, na verdade, isso reflete a saúde financeira da sua empresa, tá? Aí vale a estratégia de mudança do saquinho do do molho. molho, a questão da inclusão, da mudança do refrigerante para entrega, desculpa, refrigerante que é oferecido no combo dentro da loja, as parcerias de collab, tudo isso é válido, né? Os ajustes que a gente propôs, que você também sugeriu, foi validado, acho que é bastante válido. Total. Você tem alguma forma ou alguma planilha, algum sistema de gestão para a gente estar otimizando o controle da gente?
eu acho que é mais uma questão assim, sabe, que eu entendi que cultura é aquilo que é repetido no dia a dia. Só que eu não tenho como estar diariamente registrando o fluxo de caixa. Aí, se você teria uma sugestão de como eu posso estar fazendo isso de uma forma mais automatizada? Cara, vamos lá. É, primeira coisa que você tem que fazer, a empresa ela não é você. A empresa é composta por um conjunto de funcionários. Então, a primeira coisa que você precisa estar desenvolvendo é uma liderança dentro da sua empresa. Essa liderança ela vai ser responsável em estar replicando os modelos, os processos que foram estabelecidos, assim como a cultura, tá certo? Incentivando, fomentando, alinhando, fazendo os alinhamentos necessários, fazendo com que as pessoas não esqueçam que, principalmente, atuem de acordo com aquilo que vocês preconizaram como importante, né? Que está lá na cultura, na missão, nos valores de cada um de vocês. Uma ferramenta que fomente isso, Eduardo, eu realmente desconheço. Por quê? A cultura é construída por pessoas, tá? O Sim, que você pode fazer, na verdade, são reuniões de alinhamento. E essas reuniões de alinhamento, você está trazendo sempre os aspectos da cultura da empresa de forma a massificar. Da mesma forma, conduta. Você é o espelho, você é a referência dentro da empresa. Então, suas ações, suas atitudes devem estar alinhadas com a cultura. Toda vez que você chamar alguém para dar um feedback, para dar algum treinamento específico, sempre menciono, não, porque a nossa cultura é assim, 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 de forma involuntária. Não tem aquela história do vender sem querer? sim, Né? Da mesma forma, você dissemina a cultura sem querer, querendo, na verdade. Por quê? sim. Porque você vai estar pautando sempre o seu discurso e as suas ações na cultura, na visão, nos valores que a sua empresa possui, tá certo? Então, é muito mais do que uma placa, certo? Que tem que estar exposta. São comportamentos que você precisa estar fomentando no seu time. E aí eu tenho até aqui, um, alguns. Deixa eu pegar aqui. Eu separei, fiz algumas anotações aqui que pode ajudar. Pronto, ó. A questão da liderança descentralizada, tá certo? Você é referência, mas você precisa criar um modelo dentro da empresa onde a empresa possa estar funcionando sem você, onde os fluxos continuem acontecendo, onde o financeiro não pare, onde a cultura não seja esquecida, tá certo? De forma que essa pessoa, junto com o seu time, passe a ter autonomia e responsabilidade, cada um sabendo, claro, qual é o seu papel. Então, assim, vale encontros pontuais e individuais. O chapeiro, cara, vamos lá, pega um caderninho, chapeiro, bicho, quais são as atribuições que você acredita que você tem aqui dentro da empresa? Isso, você vai escrevendo. Se vier na sua mente mais alguma, você escreve. Aí você vai dizer, pronto, a partir de hoje a gente já tem a lista de atribuições da sua atividade, certo? Você vai somando isso com cada um deles, você termina criando um manual de cultura, um manual corporativo da sua empresa, onde qualquer pessoa que entrar vai saber quais são as atribuições. Qualquer pessoa que entrar vai saber qual é o caminho que precisa seguir. E vai ser muito mais fácil para você e para o seu líder, para o seu gestor, tomar decisões. Porque tudo que acontecer, que estiver fora desse manual de cultura organizacional, é passivo de punição, de advertência, de afastamento, de orientação, tá certo? De correção, de criação de ferramentas de treinamento, estratégias de treinamento, de conhecimento. Entendeu? Aham. Você pode me dar um exemplo de como seria um manual de cultura? Vamos lá. Manual de cultura organizacional. A primeira coisa que você tem que fazer, incluir no manual de cultura é por que você está criando esse manual. Qual é o objetivo de você criar esse manual? Definir o objetivo. Aí você vai traçar quais são as estratégias que você vai estar utilizando para que esse manual ele seja cumprido. Tá certo? Claro que para que esse manual ele exista, você tem que ter missão, valores, missão, visão, valores e os objetivos da empresa já pré-definidos e muito claros. Por quê? Porque eles vão compor a parte desse manual. Tá? Você vai colocar lá o que é que você admite, quais são os comportamentos que você admite, quais são os comportamentos que você não admite, que você não aceita. Tá certo? Quais são as entregas que você espera que cada um faça, que cada setor, cada atividade faça, entendeu?
E aí você vai seguindo, entende? Depois que você faz tudo isso, aí você vem com outro módulo, com todas as atribuições de atividades, quais são as competências que são exigidas. Fazer um PDF e explicando isso, eu entendi, tipo, colocaria assim, eu faria um PDF, colocaria um slide, e numa reunião eu faria com o pessoal que já tem, e aí todos que forem entrando, eles participariam Isso. como uma forma de treinamento. Eu vou mandar para vocês, eu vou disponibilizar para vocês um material que a gente teve, uma aula que a gente teve até com o próprio Moisés, tá? E foi exatamente uma demanda, uma necessidade nossa. Trabalhar, né, tratar um pouco sobre cultura organizacional. Aí o que foi que ele fez? Ele disponibilizou a apresentação que ele utiliza com todos os colaboradores dele, para poder mostrar o que ele espera e o que ele não espera. Na verdade, essa apresentação traz o resumo do manual da cultura organizacional da empresa dele, tá certo? E aí, ele vai lhe ajudar, né, esse material vai lhe ajudar não só a montar o seu próprio manual, mas também ter uma noção de como abordar o seu time para falar sobre ele. Fechou. Tá certo? É muito importante, e eu lhe parabenizo por essa iniciativa de querer estar com tudo isso muito claro, porque, assim, você já tinha me dito que tem interesse em franquear mais na frente. Sim, Você já tinha possibilidade. dito, isso, você já tinha dito que tem interesse em abrir outras unidades. Mas, para você entrar nesse processo, tem que estar tudo documentado, tem que ter clareza. Porque você não vai poder estar em todas as franquias para explicar o que é o seu negócio. Aí o manual ele vem exatamente para isso, para facilitar e fazer com que a sua vida seja mais fácil. E fazer com que você se ausente um pouco da execução. Significa que você vai sair, você vai se ausentar um pouco, tá certo? Para ter melhor qualidade de vida, ou até mesmo estar investindo em outros negócios, certo? E aí você termina criando um processo que a gente chama de cultura da decisão, né? Cultura da liderança com foco em decisão, onde cada um dos níveis, tá? Seja quem está lá no chão, né? Na linha de frente, seja quem está na liderança, né? Na gestão junto com você, e você que se coloca na posição de diretor, né? Proprietário, passam a ter clareza dos níveis, certo? As atribuições que existem em cada um desses níveis, o papel de cada um e as responsabilidades. E tudo isso você consegue ter lá no seu manual de cultura. E aí você vai poder utilizar fluxogramas, vai poder utilizar organogramas, tabelas, ferramentas como a 5WH, os KPIs, enfim, CRM, o que for, Trello, para organizar as atividades e também as rotinas. Ok. Fala nisso, eu acho que você falou aí eu lembrei, né, que eu tenho um colega que ele fala muito de OKR, eu acho que não se aplicaria não ao meu negócio, né? Bicho, Que é- tudo se aplica. Tudo se aplica. Na verdade, depende da forma que você quer, qual é a conotação que você quer dar, onde você quer chegar. Entendeu? Aí eu vou lhe dar um exemplo. Dentro, por exemplo, de uma estratégia de vendas. Porque o que é o OKS? São os resultados por objetivos, certo? Sim. Então, você começa a definir uma estratégia para alcançar uma meta que foi definida por vocês, tá certo? É importante que todo o time ele participe desse processo de criação de meta, certo? E a partir daí, a partir dessa definição de metas e a partir da definição de uma estratégia, você começa a criar, né, pontos de identificação. Então, vamos supor, para você aumentar suas vendas em 10%, quais seriam os objetivos que você precisaria alcançar? Prospecção de lead, né? Os objetivos secundários, certo? Isso é um. O objetivo principal seria aumentar em 10%. Prospecção de novos leads, mais o quê? Ah, vamos lá, para aumentar as vendas, Sim, tá, sim, vamos lá. Prospecção de novos leads, talvez eu montaria um time comercial com certo, bonificação em relação à participação. certo, Ah, eu
contrataria fotógrafos para estar explorando o porno food bastante. Certo, Eu participaria de eventos onde eu pudesse estar divulgando a minha marca. certo. E Vamos lá. Vamos dar só uma pausa, vamos lá. Você falou, contrataria um profissional para tirar fotos, isso é marketing. Você sim, contrataria um cara para o comercial, certo? Isso é vendas. Você trabalharia a prospecção de leads, isso é comercial, vendas também. Então, veja só, com esses exemplos que você traz, já fica muito claro que, para você desenvolver uma estratégia, você precisa departamentalizar a sua empresa, tá certo? E aí, os OKRs, eles servem não só para a empresa, mas também para cada setor. Então, você definindo, né, tendo uma clareza da sua estrutura organizacional, dividindo por setores, você pode criar OKRs para cada um desses departamentos, tá certo? Cada um desses departamentos terão suas metas que devem ser claras, mensuráveis e específicas, e a partir daí, você começa a conectar cada uma dessas metas que são departamentalizadas, né, pensando no todo. E aí você, como gestor, você vai funcionar, você vai atuar, na verdade, como se fosse um maestro, tá? Onde um traz uma informação, tem um objetivo, o outro departamento tem um outro objetivo, e a soma desses objetivos faz parte do todo. Então, os OKRs, eles começam a funcionar a partir do momento, eles passam a existir, na verdade, a partir do momento que você começa não só a desenvolver uma estratégia e projetar momentos, situações ou conquistas que mostram que você está indo naquele caminho, você está indo no caminho certo. Para você chegar em 10%, você não tem que antes chegar em 5%? sim, Pronto. Então, em X tempo, tenho que chegar em 5%. sim. E aí você já tem noção de tempo, de velocidade, né? Ah, fechou. Vamos dizer assim, de fluidez daquilo que vocês determinaram como meta. Então, vamos lá. Se é 10% em um mês, em 15 dias você tem que estar no mínimo, tem que estar Sim, no mínimo com 5. Então, sim. se chega com 15 dias você tem 4, alguma coisa está errada, você precisa acelerar. Rever os processos, rever estratégia, só não rever meta. Tá certo? Só se for para mais. Total, eu tenho feito muito isso, tenho adaptado a meta ao realizado, ao invés de fazer o contrário. A gente está bem abaixo nesse semestre. Agosto e julho foi cruel. Porque a meta, ela não deve ter apenas como parâmetro o realizado, tá certo? Sim. A meta, ela precisa ser clara, ela precisa ser mensurável, ela precisa ser factível, sim, mas ela também precisa ser desafiadora. Se existe uma tendência no mercado de lanchonetes em crescer 10%, por que você vai lançar um desafio para você crescer, porque o mercado já está dizendo que você vai crescer? Isso não é meta, isso é surfar uma onda. Total. Entendeu? Isso é surfar uma Aham. onda. A meta, ela tem como pilar, né, como um dos pilares, é você desenvolver estratégias para poder aumentar a sua área de atuação, para poder aumentar a sua fatia de share de mercado. Aham. Entendeu? É por isso que você tem que analisar os concorrentes, por isso que você tem que analisar o ponto, por isso que você tem que analisar as demandas, por isso que você tem que analisar a logística, tudo isso precisa ser analisado, certo? Então, meta em cima do realizado é furada. É furada. Não é só o realizado que vai determinar o seu crescimento. Porque se você cresce 5, você vai dizer que quer crescer 6, ainda abaixo. É pouco. Por isso que os processos têm que estar claros, tá? As metas precisam ser bem mensuradas, você precisa analisar quem está em cada um dos setores, se está dando o máximo, se não é necessário fazer algum tipo de remanejamento, se não é necessário, inclusive, você está reduzindo aqui, porque às vezes gente demais termina atrapalha mais do que soma, certo? Então, tudo isso realmente precisa ser analisado no sentido de dar maior fluidez, dar maior dinamismo nas suas atividades. Fechou. Viu? Eu já digo assim, que toda empresa, ela deve ser construída, certo? Utilizando 5 pilares, né? Que são 5 áreas essenciais, 5 setores, 5 departamentos essenciais. O primeiro deles é pessoas. Aí pessoas, RH, enfim, departamento pessoal, o time todo. O segundo seria o setor de finanças, que vai dizer o que pode
quanto pode e se pode ser investido. Porque ninguém vai investir qualquer valor sem saber como é que está o caixa da empresa. O caixa, ele determina, na verdade, é o coração, né? O setor de finanças, o departamento de finanças, é o coração da empresa. Então, ele precisa estar conectado com todos os setores, todos os departamentos, para ditar o ritmo de crescimento. Nem que, para que esse ritmo de crescimento ele seja cumprido, a gente precise pegar dinheiro fora, que seria a questão dos empréstimos, que seria a questão de investimentos. Um outro Tá, desculpa te interromper, é que agora você tocou em um ponto interessante, é que a gente tem uma possibilidade muito grande de crescer, mas eu estou com com um pé um pouco atrás, justamente por pegar capital externo para estar investindo, mas a gente tem à disposição, mas eu só não sei se seria o momento, tanto pela quantidade do caixa que a gente tem, e quanto pela insegurança, sabe? Eu não sei se dá para considerar a questão macroeconômica, a questão política, a questão mundial, mas eu estou meio inseguro. Você acha que seria o momento de pegar capital, investir? Você acha que seria válido isso? Vamos lá, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Algumas perguntas. Nos estudos que você tem feito, qual é a tendência das pessoas continuarem comendo mais fora do que em casa? Como é que está essa Pô, situação? Está aumentando, está diminuindo, está estabilizado? Como é que está? Eu pô, preciso de dados, não são informações, não, ah, são dados. Dados tá, reais, dados concretos. vou levar em consideração algumas coisas que eu vi ultimamente, como, por exemplo, o investimento de 2 bilhões da 99 em criar a 99 Food aqui no Brasil. Se eles estão investindo pesado é porque eles têm alguma informação que eu não tenha, e o crescimento mundial da gestora do iFood, porque o iFood, ele só é iFood no Brasil, mas ele no mundo inteiro são outros nomes, outras empresas, mas dado o crescimento dessa companhia que gera o iFood, eu diria que tem sido ou virá um crescimento forte, né, dessa área de consumo, tanto em casa, tanto delivery quanto presencial, levando em Certo. consideração essas duas informações. Outra pergunta. Quantos anos você está no mercado? 7. 7 anos. Em algum ano, nessa trajetória, o seu faturamento caiu? Regrediu? Ah, sim, mas foi bem no começo, caso, acho que no terceiro ano, mas sim, assim, foi bem no começo, mas problemas que eu com certeza saberia evitar e saberia identificar bem antes dele começar. Certo. Então, a gente pode concluir que essa queda foi por questões que envolvem planejamento. Sim, total, pessoal, né? Perfeito, perfeito. Você acredita, esse investimento seria para quê? Para insumo, seria o quê? Infraestrutura, tanto porque, tá, eu vou desmiuçar aqui o que é que eu estou pensando. A gente está pensando em colocar PDVs, pontos de venda, no caso seria carrinhos e estruturas mais enxutas, porque aí o CAPEX é menor, o custo de aquisição, sabe? Por exemplo, se a gente colocar um carrinho, supomos lá, de passaporte, vai, a gente colocou um carrinho de passaporte na Jatiuca, na Orla. É uma estrutura enxuta, fácil de fazer e que teria o seu, sabe, teria o seu faturamento. E aí, justamente esse empréstimo seria para fazer a aquisição de vários desses PDVs para espalhar por aqui, por Maceió. E não só o carrinho, mas como também pequenos pontos, tipo, utilizando a estratégia da Starbucks e tem outra empresa que também faz isso, mas essa seria, e a Subway, essa seria o motivo de eu estar pegando esse empréstimo para estar acelerando o nosso crescimento. Tá. Você já viu a questão das licenças, porque em Maceió é a maior burocracia para você ter um carrinho do lado de fora, principalmente É, quando você tem um ponto físico, né? A prefeitura ela vai friamente para cima de você para poder multar, para poder. Então, assim, é importante você ver, antes de tudo isso, os aspectos que envolvem licença, o aspecto legal da coisa, né? O aspecto legal do negócio. Essa é a primeira situação. Segundo, onde é que está o seu público? Onde é que está o seu cliente?
Pô, isso é verdade. Isso eu não tinha considerado realmente. Porque assim, não adianta você querer ser o maior de Maceió se você não atua onde seu público está. Acho que Sim. primeiro você tem que ser referência onde você está. Para quê? Aham, Para que as pessoas, por exemplo, você está na rota de hoje, sim, certo? Você sendo referência onde você está, vai chegar um momento que quem está na Jatiuca vai estar pedindo o seu sanduíche. Quem está na Ponta sim, Verde vai estar pedindo o seu sanduíche. Hoje, você consegue mensurar quais são os bairros que você faz entrega? sim. Ah, um raio de 10 km em 10 ambas km. as. Pronto. É, Então, é onde seu público está, é onde seus clientes estão. Então, você fazer um investimento significativo para ir para Jatiuca, para ir para Ponta Verde, que está fora do seu raio de 10K, talvez não seja um investimento interessante. total, total. Eu não tinha considerado realmente essa questão do público. Isso. Sempre que você for fazer qualquer tipo de investimento, sempre que você for fazer qualquer tipo de estratégia de expansão, enfim, identifique onde está o seu público, onde é que está o seu cliente. A partir do momento que você consegue identificar, você consegue desenvolver estratégia. Hoje, por exemplo, aqui em Maceió, você já conseguiu. Eu sei que você está aumentando o faturamento, isso eu sei, aqui em Maceió. Tá? Mas a carteira de cliente está aumentando junto com o faturamento? É, a gente tem tido um problema de demanda. Aí, então eu acho que Qual o isso, problema? a questão de dar conta, porque principalmente porque eu estou postando no TikTok, aí tem vindo muita gente, e aí a gente tem acabado não dando conta. E aí a gente também faria um investimento no Mas não dá maquinário, conta por que é quê? treinamento, por conta do fluxo alto. No caso, a gente tem que fazer um lanche a cada 5 minutos. Só que a logística da gente aqui em Maceió, a gente acaba levando bem mais do que 5 minutos, acho que 9 ou 15 minutos para fazer um lanche. Por quê? Por conta do processo, que ele é um pouco embolado, por conta do produto que foi, a escolha do produto foi errada lá atrás. Aí teria que, para deixar mais rápido, teria que repensar o produto, repensar os processos, e aí a gente tenta adaptar, os produtos à nossa realidade. Mas essa adaptação está dando certo? A gente ainda não começou. Oxe, É e porque como é que você assim, está ó, enrolado? assim, a gente tem que comprar os equipamentos que a gente sabe que ele vai estar ajudando a gente a faturar mais, tá entendendo? Só que esses equipamentos que a gente tem que comprar, eles já são da adaptação. E a gente só vai saber se vai dar certo depois de testar. E se não der certo, você vai ficar com esse prejuízo? Aí vamos ter que revender o LX, tem que dar um jeito. Porque até a gente só vai saber se testar, e a gente só testa se comprar. Qual é o equipamento? Primeiro é o Rishow, segundo é o mantedor de proteínas, e o terceiro vai ser o layout da cozinha da gente, que a gente vai ter que estar fazendo, como tá trocando a cerâmica lá e tal. Aí vai ser a ilha, uma ilha para fazer a produção da gente. A gente já tem um layout e a gente só não sabe como que vai ficar, em qual lugar vai ficar cada equipamento. Certo. Você tem um layout e quem foi o arquiteto que fez esse layout? Eu mesmo. Ah, tá. Entendi. Entendi. Cara, se for o caso, busque um arquiteto, porque ele vai conseguir fazer esse desenho e vai conseguir, inclusive, projetar se vai ser interessante você comprar ou não. Fale qual é a sua Na verdade, necessidade. o layout é só o da cozinha, ele não é salão, tá entendendo? Não, ele vai conseguir otimizar. Porque às vezes a gente pensa que, eu não vou contratar, enfim. Leva pelo menos para dar uma olhada. Sim, Quando o cara der uma olhada, você já começa a ter algumas ideias, ele já começa a soltar algumas ideias. Então, assim, é algo que é interessante você fazer, tá certo? Tem equipamentos que podem ser alugados, e aí você pode alugar para fazer um teste, certo? Richô, você que aluga, Ilha, você que aluga, você pode estar alugando para poder fazer o teste antes de fazer esse investimento, tá certo? Enfim, esteja onde seu cliente está, tá? Eu ainda acho que você precisa, veja só, você tem um produto que não está adequado à sua estrutura, não é isso? sim. Qual é o nível de saída desse produto? Ah, tá, vamos lá. Representa, representa quanto dos seus pedidos? Representa quanto do seu faturamento? Ah, cara, acho que ele cerca de. Eu vou chutar aqui mentalmente, né? Dado a números que eu olhei antigamente.
eu acho que vai 40%, 50%, que a gente tem o passaporte, que é o que mais sai, mas com certeza lanche, que é nesse esse que demora, eles com certeza vêm logo em seguida. Entendi, entendi. E esse lanche é o quê? Lanche com hambúrguer, ovo, eu acho que é por causa de um processo que a gente tem, que a gente assa, monta, e o certo seria assar, montar e depois embalar. Mas aí acaba tendo outro processo, que é assar, montar, prensar e aí depois é que embala. E aí esse prensar é que acaba levando ali cerca de 10, 15 segundos até a gente ir para a área de embalo. E aí depois que está na área de embalo é que a gente consegue despachar. Mas aí quando se acumula essa quantidade de segundos, aí a gente acaba travando. Entendi, entendi. Cara, eu chamaria alguém para dar uma olhada realmente, para ver se você realmente precisa desse aí, dessa infraestrutura toda, tá certo? Mas tenta enxergar esse processo de fora, para ver se ele tem que seguir essa sequência, para ver se não é possível substituir isso por algo que seja diferente, que seja menos oneroso, tá? Como é que os outros fazem? Como é que as outras empresas fazem? Como é que as outras lanchonetes fazem? Cara, eu acompanhei algumas, eu realmente fiquei um pouco frustrado, porque se eu consigo ser rápido e com esse layout, eu acho que eles conseguem ser bem mais demorado do que eu, pelo que eu pude notar, que eu fiz alguns pedidos. Eu fui justamente só para mapear isso. E aí eu até cheguei a essa conclusão, que, pô, eu não demoraria esse tanto, Então, assim, os outros estão demorando mais do que você, com certeza. né? Significa que o seu processo, ele funciona. O que você precisa fazer é otimizar. Aí a otimização, ela talvez não requeira novos equipamentos. A otimização talvez exija mais treino. A otimização talvez exija um pré-preparo de alguns itens que você possa somente esquentar e montar, né? Talvez exija mais uma pessoa em determinados momentos só para fazer um serviço específico, como produção em série, entendeu? Então, assim, Aham. testa isso antes de fazer o investimento, testa isso antes de buscar um empréstimo, porque, assim, quando a estrutura está bem organizada, quando os processos estão bem definidos, quando se está financeiramente saneado, é interessante, sim, você pegar um empréstimo, porque você vai ter uma destinação específica para a utilização daquele recurso, certo? E aí você vai estar conseguindo potencializar. Só que antes de você tomar essa ação, o que você precisa fazer? Enxugar, 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 entendeu? Aumentar o seu lucro líquido, ou seja, aumentar seus níveis de produção, leia-se também os níveis de venda, para quê? Para que você consiga ter uma margem maior. E aí essa margem maior vai fazer com que você tenha disponibilidade de recurso para poder pagar um empréstimo, para poder pagar um investimento, porque você pegando um empréstimo, até que esse dinheiro comece a dar um retorno, ele vai demorar no mínimo de 3 a 6 meses para refletir na sua produção. Até lá, você vai ter que sobreviver. Até lá, você vai ter que atuar e pagar as parcelas com o que você já tem. E aí, você tem que enxugar cada vez mais, reduzir cada vez mais o seu custo, otimizar os processos. Aí você tem que ter um olhar de fora, tá? Tem que olhar de fora. Ver o pessoal, para assim, sai da produção e vê a turma produzir. Ah, vai atrasar? Vai. Mas eu preciso ver. Ver de fora. Tocar, tocar. Consigo fazer isso agora, inclusive. Quando sair daqui Pronto. da reunião, consigo ir lá olhar. Pronto. Você vai fazer isso. É uma tarefa. Você vai dizer, ah, pronto, aqui está assim, tá, né? Aí vê uma vez, vê duas, vê três. Cada vez que você olhar, você vai ter uma percepção diferente. Em especial, por exemplo, vê de fora, depois vê do lado do cara, depois vê de outra posição da cozinha, porque tudo isso vai influenciar no seu processo de percepção, tá certo? Então, assim, voltando só para aquela questão das 5 áreas que eu tinha falado. Falei de pessoas, falei de finanças, aí vem o setor de marketing, certo? Que está
muito ligado com o setor de vendas, o operacional, que é quem está produzindo o produto, e também a questão que envolve, o setor que envolve estratégia e inovação, porque você precisa estar todo momento se reinventando, buscando novos produtos, buscando novos lançamentos, novos combos, né? Isso se reflete também na prospecção de novos públicos. Então, tudo isso tem que estar conectado, certo? E é natural que termine gerando uma sobrecarga. Por isso que você precisa, né, todos precisam estar distribuindo o peso da gestão. Então, quem é que tem habilidade para desenvolver tais processos? Então, vou delegar essa atividade. Quem tem habilidade para desenvolver outros processos, você vai delegar tal atividade, tá certo? Como é que está a questão das metas? Lembra que a gente tinha falado? Quantos sanduíches eu tenho que produzir por dia? Sim, inclusive, foi Diário. uma pergunta até bem interessante. A gente bateu recorde de tempo nesse feriado agora. Foi terça-feira, acho, foi na emancipação política. A Sim. gente precisava fazer um lanche a cada 5 minutos. A gente acabou fazendo 2 lanches a cada 5 minutos, ou seja, 4 lanches a cada 10. Então a gente praticamente quadruplicou a nossa quantidade de produção de lanche. Isso lá é Aí, ó, matriz. aí deixa eu dar um rasteiro em você. Você disse que está levando 9 minutos. E Aqui, aqui em Maceió, aqui são diferentes as operações. certo, certo. E o problema em relação ao tempo é onde? Em Maceió Aqui, Matriz, aqui em Maceió. né? Em Maceió. E esse tempo foi em Matriz, que foi reduzido. É porque é outro conceito, outro produto. Lá foi pensado, o produto, na verdade, ele foi pensado antes de fazer a cozinha. Tá Entendi. entendendo? Caso a gente pensou no produto, ó, esse produto ficaria aqui, esse ficaria assim. E aí depois que a gente pensou em todos os produtos, aí a gente começou a estruturar a cozinha. Aí é um processo mais enxuto, é uma produção bem mais rápida, é um modelo bem mais fast food. Aqui é mais, vou produzir na hora e tem esse processo a mais de prensar. Aí acaba demorando mais. Tu vai fazer o seguinte, tu vai tirar a foto dessa tua cozinha aí de Maceió, vai jogar no chat GPT. Vai pedir para que você vai dizer quais são as suas necessidades, quais são suas dores, vai falar de todas as dificuldades que você tem, tá Sim. certo? E no final você vai pedir para que ele crie um projeto funcional para que essas dores sejam sanadas e que você consiga desenvolver a sua atividade no menor espaço de tempo, tá certo? E maior assertividade. Ele vai lhe dar um esboço do que poderia ser uma cozinha funcional dentro da necessidade que você tem. E aí você só vai fazer o quê? Analisar e ver se é possível ou não executar aquele projeto. Talvez você consiga executar só fazendo remanejamento do mobiliário, dos equipamentos que você Bacana. já tem, Aham, tá? aham. Eu acho que amanhã eu também consigo ir no McDonald's e dar uma olhada na cozinha lá. Eu conheço a gerente, aí eu consigo conversar com ela para ela me explicar alguma coisa que eles fazem que eu estou deixando de fazer. Como, por exemplo, um mise en place eficiente. Eu acho que a gente pode melhorar aqui no mise en place. Eu, É eu, interessante. Agora, sim, os produtos que eles têm são parecidos com o seu? O processo? tem essa parte. Tem Porque essa assim, não parte. adianta, por exemplo, você ver sanduíche e você vender sopa. Aham, Entendeu? Não sim. adianta. Porque você vai olhar e vai ser uma viagem perdida. Então, procure o seu semelhante. Aham. Eu fiz isso da primeira vez lá em Matriz. Lá em Matriz eu olhei e eu pensei, como é que eu consigo adaptar? Aí comecei pelos produtos e aí deu certo, né? Dessa primeira vez lá em Matriz. Aí aqui em Maceió a gente começou em março. Aí ainda não deu tempo de engajar no negócio, nessa questão de tempo. Mas a gente já deu uma melhorada, né? Dando em vista para o que já foi e para o que o mercado é, mas ainda não está como eu gostaria. Acho que ainda tô insatisfeito ainda. E aí eu acho que está faltando isso. Ou está faltando o equipamento, ou está faltando uma, um aperfeiçoamento do que a gente tem. Eu inicie pelo aperfeiçoamento, tá certo? Veja, você já perguntou ao seu time como eles acreditam que o processo pode ser melhorado? Pô, isso é bacana. Eu nunca tinha perguntado. Isso, pergunte, porque a estratégia ela não é sua apenas, ela não é uma estratégia solo. Quem está no dia a dia pode identificar os gargalos e pode também estar sugerindo adaptações, correções, para otimizar.
inclusive facilitar o trabalho deles também. Cara, olha, a gente está fazendo assim, assim, assado. Pela tua experiência, pela tua rotina, o que é que tu acha que a gente pode fazer para poder otimizar? Aí o que acontece? Além de ele lhe dar uma sugestão, que pode ser factível, você está criando um ambiente favorável à inovação. Você está fazendo com que o seu time ele se aproxime de você cada vez mais e passe a ter em você uma imagem de líder, né, educativo, de líder que tem empatia, um líder que é participativo, um líder que exercita a escuta ativa. Então, é importante que você comece a construir essas pontes, porque é através dessas perguntas, né, dessa abertura que você passa a dar para o seu time, que você começa a construir um ambiente favorável, né? Você começa a construir as conexões necessárias para que eles consigam sentir confiança em você e você comece também a conhecê-los um pouco melhor, porque quanto mais eles se expõem, mais você tem a oportunidade de aprender com eles e conhecê-los também, Fechou, fechou. tá? Aham. Mande mais. Hum, eu acho que a minha maior dúvida, ela foi sanada, que era essa questão do se eu cresceria rápido, né? Que seria com essa expansão, mas aí barrei na questão público. Eu acho que essa era a minha maior dúvida, se eu cresceria rápido ou se eu dava uma segurada. Mas, dado o que a gente vem vendo, que eu vim vendo agora em setembro, é melhor dar uma segurada no faturamento e dar uma organizada na casa primeiro, para ir E, crescendo gradualmente, de forma saudável. cara, organize a casa, reveja os fluxos, reveja os processos, reveja as atribuições de cada um, crie um manual de cultura organizacional, tá certo? Porque crescer demanda clareza, crescer demanda planejamento e estratégia. Então, se você não tem um planejamento e estratégia bem definida, com todos os seus porquês respondidos, você pode tá dando um passo para o escuro. Então, assim, trabalhe o que você tem, otimize os fluxos, aumente seu faturamento líquido, para que você consiga viver numa condição confortável. E quem sabe, a partir de agora, você não consegue já reservar um percentual do seu faturamento líquido para investimentos, já que a sua margem aumentou. Sim. Ah, vou guardar 10%, vou guardar 5%, vou guardar 3%, o que for. É importante que você comece a guardar. É importante que você comece a guardar também, porque existem períodos de maior fluxo, como talvez aí nas férias, né? As pessoas estão mais no verão, as pessoas estão mais tempo em casa. Então, comece a fazer uma reserva financeira para quê? Para que você consiga investir em mais produtos, para que você consiga, por exemplo, investir em algumas ações de marketing durante esse período. Verão requer o quê? Requer sorvete, né? Total. A gente vai lançar, inclusive, uma sobremesa que ela envolve sorvete, usando algo que a gente já tinha. Uma coisa bacana também que eu queria compartilhar, que eu achei bacana, que esses dias eu revi, né, todos os nossos custos, percebi que eu deixei passar uma coisa. Eu não coloquei na ponta do lápis o consumo, o lanche que a gente dá para o funcionário. Eu não tinha colocado isso como custo Tem que fixo. estar. E que tá. Eu tava perdendo, era mais de R$ 1.000 mensal. E isso não tava no custo. Eu só pude identificar depois que eu parei para dar uma analisada geral. E aí, o que é que eu fiz? Eu estava lá revendo também umas aulas antigas que eu tenho, e eu vi que a importância da gente saber o ponto de equilíbrio, que a gente, vamos supor, depois que bate o ponto de equilíbrio, aí os custos estão pagos. Aí, tecnicamente, o produto, ele perde na precificação, né? Esse custo fixo. E aí a gente começou a fazer promoção e oferta de marketing só depois de bater o ponto de equilíbrio, porque aí a margem do produto ela vai estar maior. Aí acaba tendo essa possibilidade de fazer mais campanhas, entende? A Achei conta isso está bem paga. A conta está paga. A conta está total. paga. Né? É por isso que tem aquela história que eu acabei de falar, né? O financeiro ele tem que estar acompanhado, é um setor, é um departamento que precisa estar alinhado com todos os demais, para quê? Para que as ações elas sejam muito específicas. Agora, por exemplo, a questão das collabs é uma ação que não requer tanto investimento, né? Aham. Porque você dá um sorvete, um copo de sorvete, né? Uma bola de Sim, sorvete, isso.
que é diferente, por exemplo, compre 2, pague 1, ou então vem aqui o seu sanduíche grátis, né, em datas específicas, tá? Então, eu acho não, isso tem que estar mensurado, tá certo? Você precisa identificar muito bem os momentos, promoções mais agressivas você deve fazer em períodos de baixa, tá? Por que não faz aí uma festa, a promoção do pijama, promoção da toalha? Quem Pô, vier enrolado na toalha, hoje, segunda-feira, vai ganhar sei lá, um misto quente, veio um sanduíche bem barato, entendeu? Ah, é só o sim, sanduíche. Ah, mas eu quero refri. O refri você tem que comprar, sim, sim. entendeu? E aí você tem que buscar as parcerias, a parceria com a padaria, o cara que lhe fornece queijo, o cara que lhe fornece hambúrguer, para quê? Para que você possa compor essa promoção, né? Vão ser limitados para os 50 primeiros, 30 primeiros, tá? E por que tem que fazer, por que eu sugiro fazer isso? Porque você termina gerando conteúdo. Todos que estiverem na fila vão estar com o seu celularzinho em mãos, vão estar gravando, que vão estar lá com você vai estar gravando também esse cara chegando e recebendo o sanduíche dele, tá? O refrigerante dele, enfim, a quarta do picolé. Quem vier vestido de touca de banho e toalha enrolada na toalha e touca de banho, vai ganhar o seu picolé, entendeu? Aí um outro mês, aí faz um outro. Quem vier fantasiado de Papai Noel no Natal, entendeu? Teve uma que eu sempre paquerei fazer, mas eu nunca tive coragem. Eu já vi uns colegas meus fazendo, que era a quarta do tempo. Seu lanche no salão presencial em 15 minutos, ou a cada real que passar, diminui R$ 1. Sabe? Ou seja, Cada minuto 15 passado minutos, diminui R$ 1. diminui R$ 1 do valor do pedido. Caso o pedido dele deu 130, aí tá com 16 minutos, aí reduz R$ 1. Aí eu achei bem bacana, mas aí seria, claro, né? Teria todo o brainstorm interno e tal. Mas eu achei sempre bacana essa opção para colocar. Isso. Inclusive, tem algumas sanduicherias grandes que fazem essa promoção, né? Você só precisa estar com seus processos internos muito bem Sim. organizados, né? Para que isso realmente aconteça. E você não leve um prejuízo. Porque começou ruim, meu amigo, vai ruim até o final do dia, até o fechamento. Você viu também a questão da pizza que a gente tinha comentado? Pô, eu ainda não tive tempo de parar para realmente estruturar uma pizzaria, a pensar na receita. Eu tenho um tio meu, tanto que tem a pizzaria. Eu tenho um Isso. forno aqui, que o forno não tá legal, mas eu posso consertar ele. Mas eu acharia válido antes eu testar algo como, não sei, uma marca só de massas, porque eu sinto que na cidade ela tem essa necessidade de uma marca de massas que trabalhe churros, pastéis. Lá tem só as lanchonetes que já vendem, mas não é nada direcionado, sabe? Tem Aí pizzaria aí? eu, na cidade, lá em Matriz, tem bastante. Mas, Boa. cara, essa é a questão. Eu particularmente, eu não gosto das da cidade, lá em Matriz. As que são medianas, elas costumam demorar entre 1 hora e meia, 2 horas, e aí eu acabo não pedindo justamente pelo fator tempo. Mas as outras que são mais rápidas, que obviamente elas são mais rápidas por uma falta de demanda, e elas não agradam tanto. Aí eu acho que a falta de demanda se vem por isso, elas não E são você tão não legais. conseguiria atender só no delivery, não, utilizando a estrutura da cozinha que você já tem, só no delivery? Eu consigo fazer. Eu só teria que consertar o equipamento e definir os processos e as receitas do cardápio, mas eu conseguiria, eu tenho espaço. Cardápio simples, pô. Começa um cardápio simples. Calabresa, mussarela, frango catupiry e portuguesa. Eu só consigo, só precisaria então testar só No o forno. forno, o forno. Pronto. Aí você faz o seguinte, faz uma campanha. O custo da pizza é mínimo, mínimo, muito pequeno. Aí você faz assim, você vai lançar o delivery de pizza e vai fazer uma ação dessa. O pessoal tem que ir na loja para poder pegar a sua fatia de pizza. E aí, quando eles forem pegar a sua fatia de pizza, você vai entregar a fatia de pizza já num saquinho, enfim, com o número do delivery. Hum,
Já entendeu? para divulgar o próprio delivery. Isso, já com o número do delivery. E aí a pessoa vai pegar o número do delivery, vai gravar lá, entendeu? Você tem que estar lá. E aí, o que está gostando? Tem que estar achando a pizza? Pois é, a partir de hoje a gente está entregando. Tem que transformar isso em um grande evento. Um grande evento que eu digo é o quê? Muita gente falando, muita gente fechando a rua por conta da promoção. Eu acho que você Aham. consegue juntar umas 100 pessoas na frente da sua loja, só para pegar uma fatia de pizza. Tô entendendo. No caso, a própria pizzaria divulgando o número dela, ou uma marca divulgando a outra. Pronto. Você pode manter a marca, pô. Ser mais um produto da Sandubaria. Ah, sim, no caso, criar um outro cardápio, né? Isso. Só Aí de só pizza. delivery. Começa só com delivery. Aham. Entendeu? Pô, eu consigo fazer isso. Testo o forno na próxima semana, e aí testo as receitas no forno. Depois de testar as receitas, aí eu começo os processos. E depois dos processos, aí eu consigo fazer as protótipos, né? Fazer Sim. uma espécie de perguntas, achar o que perguntar o que o cliente acha. Isso. Você É, vai aquecendo lá no Instagram. Você vai aquecendo. E se a gente vendesse pizza, quais os sabores que você gostaria? sim, sim. Entendeu? Aham, Vai só gerando expectativa, vai só gerando expectativa. Então, veja só, a gente já conversou sobre algumas situações, a gente já conversou de finanças, a gente conversou de marketing, né? E por que eu quero resgatar tudo isso, né? O arcabouço principal do que a gente conversou é que todos esses aspectos que a gente conversou até então, no dia de hoje, fazem parte de processos de gestão, tá certo? Então, se esses processos estão bem alinhados, não tem como ele dar errado, tá certo? sim, Como você muito bem falou, existem processos que precisam ser testados antes de ser efetivados, certo? E aí a gente chama isso de MVP. Né? Você vai iniciar um processo, vai testar, se não estiver legal, você vai aprimorar, para que você consiga realmente fazer a entrega bacana. Tá? O que você precisa estar atento, né, no desenrolar dessa estratégia, da nova estratégia da pizza também, é o seu nível de sobrecarga, tá certo? Porque isso é sinal de falta de delegação. Então, para delegar, você precisa também preparar o seu time para assumir algumas atividades, para assumir algumas funções. Se você não delega, você perde tempo, tá certo? Se você não delega e está sobrecarregado, você pode perder o time, por quê? Porque você não vai estar ensinando, porque você não vai estar construindo pontos, você não vai estar se conectando com a sua galera, tá certo? Com seus colaboradores, e aí isso vai estar comprometendo o crescimento da empresa como um todo. Tá? Então, a gente precisa sim. entender que, se as pessoas crescem dentro da empresa, a empresa cresce também. Só que esse crescimento ele precisa ser dirigido. E essa direção está totalmente ligada e alinhada aos objetivos estratégicos, à cultura organizacional, as técnicas, os caminhos que você vai estar percorrendo, o planejamento que você desenvolveu para a sua empresa. Por isso que todas as metas, elas precisam ser, né, setorizadas, né? Cada setor deve ter a sua meta individual, certo? Assim como esses setores, eles devem estar interligados, interconectados, porque as metas individuais compõem a meta geral, a meta do todo, né? E aí é onde a gente resgata, mais uma vez, a questão que envolve os OKRs, certo? Então, clareza, as metas devem ser claras, os objetivos devem ser claros, os objetivos precisam ser específicos e dirigidos. E nesse processo de execução, você precisa ter definido pontos, né, momentos, índices que possam levar a você e o seu time a interpretar se aquele resultado está alinhado com a estratégia, se aquele resultado que você está apresentando naquele momento está, vamos dizer assim, na velocidade, no tempo que você realmente esperava. Caso não, ou caso sim, é sempre possível, é sempre necessário, na verdade, estar revendo, né, o planejamento e estratégias que vocês vão estar executando no decorrer da atividade. Fechou. Beleza? Beleza. Cara, você tem mais alguma dúvida? Mas eu acho que não, até porque tá descarregando tanto fone quanto celular. Não dá Ah, mais.
Tá, João? Vai lá, vai-se embora, vai trabalhar, tá certo? Vai me dando notícias em relação às suas atividades. Qualquer decisão que você venha tomar, que você precise de uma orientação, você não hesite, mande zap para mim. Se eu não responder, ligue, tá certo? Porque meu zap é uma loucura, velho. Então, ligue, porque assim, a gente está à disposição de vocês aí para poder ajudar no que for preciso. E aquilo que eu falei logo no começo, eu tenho um compromisso significativo com o aumento de faturamento de cada um de vocês, tá certo? Então, eu preciso, aumento de faturamento líquido. Então, a gente precisa trabalhar, né, para enxugar custos, a gente precisa trabalhar para desenvolver estratégias de vendas que sejam mais assertivas, tá certo? E isso remete não só à formatação de novos produtos, mas também à análise dos produtos que você já tem e à revisão dos processos que já existem aí dentro da empresa. Ok. Bom? Qualquer coisa eu aperreio na placa. Oi? Qualquer coisa eu aperreio na placa. Oxe, vai lá, não aperreia não. É. Abraço. Valeu. Tchau, tchau.